e Arbitragem, coordenada e capitaneada pelo Dr. Lucas. Tenho a honra de fazer parte da gestão da doutora Paula Sarmento, nossa presidente memorável, com uma grande gestão que vem fazendo à frente da nossa ordem dos advogados aqui de Alagoas, representando a Zona da Mata. Pois bem, senhoras e senhores, ilustres autoridades, nobres colegas advogados e advogadas que estão presentes, dignos bacharéis de direito e futuros integrantes desta honrosa profissão. Trago aqui um script, um resumo básico de toda a literatura e experiência advocatícia que nós tivemos ao longo do nosso escritório de advocacia, a Afrânio Mendonça, Advogados Associados, em parceria com outros escritórios de advocacia, junto com o Dr. Lucas Cardoso, Advogados Associados, em que é com elevada honra e sincera emoção que me dirijo a todos nesta noite memorável, em nome da Comissão de Direito Eleitoral, enquanto presidente e enquanto membro da Comissão de Mediação e Arbitragem, da nossa valorosa quinta subseção da OAB de Alagoas, para celebrarmos os mais nobres ofícios que já existiram na civilização humana, que é justamente a advocacia. Esta arte milenar que dá a voz à justiça e sentido à própria civilização. Então, sem a advocacia, a civilização não teria sentido e muito menos estrutura básica para defender seus próprios interesses. E nós temos, dando sequência aos slides, nós temos como primeiro tópico que eu separei cuidadosamente, de forma muito carinhosa aos participantes, basicamente, desse evento, sobre o papel das novas gerações de advogados na consolidação da cultura do diálogo. Sem diálogo, nós não vamos a lugar nenhum. Tanto é que os grandes tratados internacionais, as grandes guerras são terminadas com diálogos, com diplomacia, com embaixadas, e não é muito diferente na advocacia. Trazendo esse análogo de grandes países do mundo todo, desde a geopolítica da Ásia, da Europa, das Américas e, sobretudo, da África, nós trazemos essa analogia à advocacia brasileira e mundial. Pois bem, as novas gerações de advogados ingressam na profissão em um contexto de profundas mudanças sociais e tecnológicas. Mudanças tecnológicas desde os autos dos processos, despachos, videoconferências e audiências. Então nós temos, doutora Paula, a Advocacia 4.0, que não apenas trouxe novas ferramentas digitais, como também uma nova mentalidade de advocacia, a de que o advogado não é apenas um representante do conflito, mas um agente do diálogo. Então, um advogado jovem, que nós somos, né, doutora Carlane, ao compreender o papel pacificador do direito, nós ajudamos a transformar a cultura jurídica. Desde evitar fomentas situações de litígio, mas como também disputas. Então, busca soluções pacíficas e consensuais, priorizando o interesse coletivo e a sustentabilidade das relações humanas e institucionais. Ou seja, relações humanas entre a própria sociedade civil organizada, bem como as instituições públicas e privadas, enquanto a nossa instituição sui generis, que é a nossa OAB. Ou seja, exemplo prático disso são exatamente os núcleos, doutor Lucas, de mediação e conciliação, que já se expande pelo Brasil todo, ali com uma grande força enfatizada em São Paulo, em Brasília, nós temos em Minas Gerais, nós temos nesses outros estados do Sul e Sudeste, em especial também Goiás, que vem a cada dia mais presente nas universidades, principalmente relacionados aos tribunais também que estão presentes. Então, esses jovens advogados que atuam como mediadores, que aprendem a escutar mais, a compreender o outro e, sobretudo, a construir soluções de forma colaborativa. Logo mais, o Dr. Lucas vai trazer detalhadamente essas soluções. Então, nós temos uma advocacia que dialoga e, portanto, pacifica, diante de tantas situações relacionadas ao dia a dia. Pode subir o slide um pouco, doutor? Então, nós temos a importância da participação da advocacia jovem quanto aos métodos autocompositivos e relacionados na comissão. E aqui eu trago alguns pontos importantes, como valores republicanos,
ética e aprimoramento das instituições, doutor. E trazendo um adendo, algumas observações que eu trago aqui diante da literatura que tanto rege a minha vida e sustenta o meu diálogo com a advocacia e, sobretudo, com a solução dos conflitos, eu trago aqui algumas observações importantes sobre a nossa advocacia. Primeiro, que é o pilar e a alma da justiça. Então, a justiça, senhoras e senhores, não se realiza por si só. Ela necessita de quem a invoque, de quem a interprete e de quem a concretize, que somos nós, advogados. As leis, por mais perfeitas que sejam, são apenas letra morta, se não houver quem lhes sopre o espírito da lei, o espírito da justiça, que somos nós, advogados e advogadas. E é precisamente essa a missão do advogado e da advogada: dar vida à norma, sentido à Constituição e voz à cidadania. E aqui eu trago mais algumas observações importantes. Cada processo é uma lição de humanidade, cada petição uma semente de esperança e cada vitória uma conquista da sociedade. No livro que eu tanto menciono e gosto, que é o livro do Euclides da Cunha, doutora Paula, que com certeza a senhora conhece, o livro Os Sertões, é uma frase que impacta a minha vida. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos, ou desaparecemos. E desaparecer, doutora Paula, não é a nossa função. Pelo contrário, nós estamos aqui para solidificar a sociedade. O artigo 133 da Constituição Federal, que no começo da semana a doutora Carlane até mencionou a mim, em um dos nossos diálogos sobre justiça, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Nós somos constitucionais. Nós estamos na Constituição. E detalhe, como um capítulo único, que são para poucos. Da mesma forma que tem um capítulo das atribuições do presidente da República, nós temos o capítulo das atribuições do advogado e da advogada no Brasil. Então, para finalizar as minhas falas, pois se fosse se estender, com certeza nós iríamos amanhecer o dia diante de tanta reflexão que eu trago. Nós temos aqui algumas afirmações e reflexões que eu fiz. Então, quando o advogado defende o trabalhador injustiçado, ele não apenas reivindica um direito, ele reafirma a dignidade do labor humano. Quando atua nas lides eleitorais, doutor Lucas, ele protege o coração pulsante da democracia, como foi o caso do ano passado, que eu advoguei em algumas causas eleitorais, e nós exatamente reacendemos os direitos eleitorais daqueles que estavam pleiteando, e nós garantimos o resguardo da lei e a aplicação do império da lei sobre decisões totalmente descabidas. Quando se dedica à mediação, para finalizar, doutor Lucas, ele reconstrói o poder do diálogo e cria laços quando o litígio ameaça romper. Então, aos jovens advogados, necessariamente, sejam bem-vindos à seara daqueles que escolheram servir à justiça. E aos que são experientes, que nos tragam a experiência para robustecer, doutora Paula, que a senhora é um exemplo, para robustecer e abrilhantar nossa advocacia. Pois o caminho da advocacia é árduo, e não negarei. Mas é precisamente nas dificuldades que o advogado encontra sua grandeza. E para finalizar, no último slide, antes de vivenciar alguns casos práticos que eu trago, último slide, eu trago essa frase comigo, doutora Paula, e aos demais que estão presentes, que a coragem não se compra, a coragem não se vende, coragem não se empresta. Que cada um nasce com a sua coragem. E nós, advogados, temos coragem para lutar pela justiça social. É para isso que nós estamos aqui. Pois o nosso grande patrimônio, doutores e doutoras, não é os nossos bens materiais, mas exatamente todo o nosso legado que nós deixamos para a posteridade. E quem tem história tem patrimônio. Quem não tem, apenas se entristece. Pois, como disse Euclides da Cunha, somos condenados à civilização. Muito obrigado.